Queridos, abram comigo as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 13. Vamos entrar com a palavra do Senhor. De manhã tivemos um culto abençoado, cheio da presença de Deus. Tivemos uma palavra e agora à noite é uma outra palavra que Deus quer ministrar no nosso coração. Livro de Êxodo, capítulo 12, verso de número 13. Acharam? Uma pessoa. De manhã foram duas que acharam. Agora à noite uma pessoa, mas tá bom. Né? Hoje eu vi um vídeo muito interessante, acho que eu vou fazer aqui na igreja. Uma câmera ficava ali na recepção, na entrada da igreja, e estava escrito num papel assim: mostre a sua Bíblia. Então as pessoas chegavam na igreja e mostravam a Bíblia na câmera para dizer que estavam com a Bíblia na mão. Acho que eu vou fazer isso aqui. Mostre a sua Bíblia. Acharam, queridos? Agora ninguém, antes era um só. Vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz assim: e aquele sangue, gravem isso, e aquele sangue vos será por sinal nas casas, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O sangue será um sinal, e vendo eu o sangue, diz o Senhor, eu passarei por cima de vós. Queridos, hoje eu quero falar sobre o sangue. É estranho, a gente ouvir a palavra sangue, porque quando a gente escuta a palavra sangue, a gente pensa em machucado, a gente pensa em ferimento, mas o sangue do Cordeiro tem a ver com sacrifício. E essa mesa, ela é uma mesa que representa isso. Representa o sangue e o corpo de Cristo. E hoje eu quero trazer uma palavra muito clara, dizendo que sangue é um posicionamento espiritual. Sangue é uma cobertura espiritual. Mas não estamos falando de qualquer sangue. Estamos falando do sangue de Cristo. Estamos falando de um homem que se entregou. Estamos falando de um homem que morreu. Hoje eu estava pensando de manhã, e eu pensei sobre isso também. Vocês já pararam para entender a cruz? Entender esse sacrifício? Entender que um homem morreu por você? Entender que um homem de forma voluntária se entregou por você? E o sangue escorreu até a última gota porque não tinha mais sangue, tinha água. Esse homem fez isso por mim e por você. Então o sangue, ele é um posicionamento espiritual, porque eu e você tivemos um homem que se posicionou, se ofereceu para nos dar cobertura espiritual através do seu sangue. Então eu e você, espiritualmente falando, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eu e você somos lavados por esse sangue. O sangue nos cobriu. E Deus entende que esse sangue é um sinal de que Ele não vai nos matar. Você sabe por que eu e você não morremos? Por causa das nossas transgressões e pecados? Porque o sangue de Cristo está sobre nós. E quando a morte tenta, ela não encontra legalidade em mim e em você por causa desse sangue. E hoje eu quero falar isso, pelo sangue. O que representa esse sangue? O que representa essa cobertura espiritual? Porque entenda uma coisa, queridos, toda mudança espiritual, ela começa por um posicionamento. Grave isso. Toda mudança espiritual, ela começa por um posicionamento. Então, Cristo se posicionou numa cruz, como um homem sem pecado. Porque, queridos, a palavra de Deus deixa muito clara: sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem o derramar de sangue, não há perdão. Então, um homem sem pecado, que era o único que poderia fazer isso, se ofereceu, derramou o sangue, e por isso somos perdoados. Por isso, o salário do pecado, que é a morte, não está mais sobre nós. Por quê? Porque sobre nós existe o quê? Um sinal.
E esse sinal Deus deixou claro na palavra: eu passarei por cima. E o seu pecado agora não é mais condenação. Porque existe o sangue sobre nós. Queridos, o sangue marcava aqueles que eram separados. Eles estavam na mesma nação. Que nação que era? O Egito. Eles estavam na mesma nação. A diferença estava onde? No sangue. Então, quando o anjo da morte chegou, todas as casas que tinham sangue nos umbrais, o anjo da morte passava. Você sabia que é isso que acontece comigo e com você todos os dias? Você tem noção da quantidade de livramentos que eu e você temos por causa desse sangue? Porque o anjo da morte passa todos os dias. E a gente vê que o anjo da morte ceifa pessoas todos os dias. Mas por que eu e você estamos vivos? Por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo que está sobre nós. Então, queridos, o que nos separa do mundo não é simplesmente eu ser cristão. Ser cristão é uma consequência do sangue. O que nos separa do mundo é o sangue que foi derramado por nós. Então, toda vez que você olhar para essa mesa, lembra desse sangue. Lembra desse sangue que está te lavando e me lavando, nos protegendo e nos guardando e nos separando. Nós estamos no mundo, Egito, mas não somos desse mundo por causa do sangue de Cristo. Amém? E eu quero, de uma forma muito clara e objetiva, trazer algumas informações importantes sobre esse sangue. Sabe, Jesus disse que para participar desse sangue e desse corpo, a gente começa a ter parte com Ele. É aí que começa a separação. Por isso que a mesa, a ceia, é o culto mais importante de uma igreja. É o culto mais importante de um cristão. Porque ele participa desse sangue. Olha o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 53 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, verso 53 em diante. Presta atenção nisso. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. O que é o contrário da vida? Morte. Então, por causa do sangue, nós temos vida em nós mesmos. Mas quem come da minha carne e bebe no meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, queridos, aquele que entende que é um cristão, ele jamais pode perder um culto de ceia. Jamais. Porque isso é uma ordem de Deus. Para você permanecer nele e para você ter vida em si mesmo, só pode ser pelo sangue, só pode ser pelo corpo. Então existem coisas espirituais que a gente precisa entender. Para eu me manter vivo e permanecer em Cristo, é só pelo corpo e pelo sangue. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Jesus deixou muito claro: se você beber do meu sangue e se você comer da minha carne, aí sim você tem parte comigo. E aí sim você tem vida. É isso que Jesus disse. Então, queridos, a ceia, ela é pelo sangue e pelo corpo. Essa igreja, ela nasceu debaixo desse sangue. Debaixo dessa consciência. Essa igreja, ela está alinhada com esse propósito. Por isso que é uma alegria para mim entrar nessa terra hoje com ceia. E não foi por acaso, a gente não programou isso. Está aqui a liderança da igreja para dizer, a gente não programou isso. Aconteceu. Chegou o dia 8 e tudo se abriu e entramos nessa terra. E é ceia. Porque essa ceia, ela tem um significado especial hoje para essa igreja. Deus está dizendo hoje, você igreja, você corpo de Cristo, ao participar do sangue e do corpo, vai ter parte comigo. Vai ter vida em mim. Esse é o segredo de uma vida cristã autêntica, participar do corpo e do sangue. Então, queridos, de uma forma muito clara, primeira coisa que a gente precisa entender, o sangue, ele marca quem ele pertence.
O sangue é uma marca. Jesus deixou claro, para você permanecer em mim, tem que ser pelo sangue. Então, a partir do momento que você bebe desse cálice, você pertence ao reino de Deus. Você mantém e confirma a sua separação do reino desse mundo. Porque você começa a ter parte com Cristo. Então o sangue ele marca quem ele pertence. Então nós pertencemos a um reino. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Fostes resgatados ou redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Eu e você fomos separados. Eu e você somos resgatados. Eu e você somos redimidos por causa do sangue. Então o sangue, ele marca eu e você. Ele separa eu e você. Queridos, onde há sangue, há distinção. Grave isso. Onde há sangue, há distinção. O povo estava no Egito, mas não pertencia ao Egito, por quê? Por causa do sangue. O sangue separou aquele povo. Então, os historiadores cristãos, eles dizem que os hebreus assistiam às pragas de longe, acontecendo lá no palácio do faraó. E parecia que era uma coisa local. Era só ali que acontecia. Por quê? Porque o sangue separava aquele povo. O sangue separava aquele povo. O povo era separado da condenação. Onde havia sangue, havia proteção. Então, querido, o que nos guarda, o que nos protege é o sangue de Cristo, entenda isso. É o sangue de Cristo que nos protege. É o sangue de Cristo que nos guarda. Amém? Então, queridos, a nova aliança que Jesus instituiu foi através do sangue. Lembra como ele fala a ceia? Que esse sangue é o sangue da nova aliança. Então, essa nova aliança nos separou. Então, pare de viver sendo marcado por as coisas desse mundo. Para de viver sendo marcado pelas circunstâncias que você atravessa. Para de viver sendo marcado por aquilo que te acontece. Você já foi selado, marcado e separado pelo sangue de Cristo. Entenda isso. Você já foi selado e separado pelo sangue. Então, o que marca a sua vida, o que define quem você é, e o que te separa desse mundo é só uma coisa: sangue de Cristo. Só. Então não deixe que as circunstâncias venham marcar você. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos marcam. E a gente leva a sério isso. Não, o que deve levar a sério é o sangue. O que deve levar a sério é aquilo que Cristo fez por nós. O resto, querido, é consequência disso. O resto é consequência disso. Então quem é marcado pelo sangue entende quem realmente é. O sangue, ele gera identidade. O sangue, ele gera identidade. Quando você entende que o sangue de Cristo está sobre você, é porque o Senhor te separou, te marcou, e você não é mais uma pessoa comum. Amém? Amém? Somos separados por esse sangue. O sangue nos marca e nos marcou para sempre. Então, quando você se olhar no espelho hoje, amanhã, entenda que você é uma pessoa marcada e separada pelo sangue de Cristo. Segunda coisa, o sangue nos coloca em posição segura. O sangue nos coloca em posição segura. O controle está aí, está meio quente aqui. Aqui no púlpito. Pega o controle para mim, por favor. Qual que é? Esse aqui, né? Vou só mudar um pouco aqui, gente. Agora sim. Valeu, Mar, obrigado. Então, queridos, segunda coisa, o sangue nos coloca em segurança espiritual. Uma posição segura. Então, não tenha medo da vida. Não tenha medo da vida. Você é seguro em Cristo. Você deve andar de cabeça erguida, você deve andar de forma segura, porque você é marcado por esse sangue. Então, o sangue, ele nos coloca no mundo numa posição segura. Então, não tenha medo da vida, porque a vida não pode fazer nada com você. Nada. Só viva dentro desse posicionamento seguro que o sangue te colocou. Então o sangue nos dá essa posição. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim:
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, por onde? Pelo sangue de Cristo. Sabe o que Hebreus está dizendo aqui? Viva com ousadia. Quem é seguro não tem medo da vida. Quem é seguro não tem medo das circunstâncias. Viva seguro, porque você pode entrar em qualquer lugar na sua vida, porque você é guardado pelo sangue de Cristo. Então não tenha medo da vida. A vida te posiciona em determinadas circunstâncias, mas o sangue te protege em todas elas. Tá? O sangue, ele não só te dá identidade, mas ele te dá proteção. Às vezes a gente tem medo de algumas coisas na vida porque a gente esquece desse princípio. O princípio da segurança que o sangue de Cristo nos fornece. Então, quando você estiver participando dessa mesa hoje, quando você estiver bebendo do cálice, entenda isso. Você é uma pessoa posicionada nesse mundo de forma segura. Ninguém pode tocar em você. Nenhuma circunstância pode tocar em você. Nenhum sentimento pode tocar em você. Quando você se posiciona pelo sangue. Quando você entende que o sangue te protege. Então viva de forma segura. Sabe, queridos, quando Deus me entregou essa palavra, eu nunca tinha pensado no sangue dessa forma. Eu só tinha pensado no sangue como sacrifício único. E mas vai além. A gente precisa começar a aprender a enxergar a vida espiritual além daquilo que realmente a gente lê e é muito mais, o sangue é muito mais. Então a gente percebe pelos versículos que estão sendo comentados aqui, que devemos viver realmente com ousadia, com segurança, sabendo que Cristo morreu por isso. Não é só salvação. Não entenda que o derramar do sangue de Cristo é só salvação. Não, vai além disso. O sangue de Cristo te dá identidade, o sangue de Cristo te dá proteção e o sangue de Cristo te salva. Mas não é só salvação. Quando a gente acha que a vida cristã tem a ver só com salvação, a gente para de viver esperando a eternidade. Já parou para pensar nisso? Quando a gente acha que a vida cristã é só salvação, a gente vive meio sofrido e às vezes louco para morrer, porque acha que a vida cristã é só na eternidade. Não. Quando a gente começa a entender que o sangue é muito mais do que isso, a gente vive de forma segura, a gente vive com ousadia, a gente vive com identidade e a gente vive plenamente seguro na vida, porque quem nos guarda é aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então o sangue de Cristo, ele é um sangue que cala o nosso medo e nos faz viver com ousadia. Então entenda, onde o sangue fala, o medo se cala. Grave isso. Onde o sangue de Cristo fala, o medo se cala. Sejam corajosos. Lembra o que Jesus Cristo disse? No mundo tereis aflições. Lembra que ele falou isso? Mas ele não termina aí, ele diz o seguinte: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu já disse uma vez isso. Ânimo, no original, no grego, significa coragem. Então a vida é para quem tem coragem. A vida é para quem tem ousadia. A vida é para quem sabe que é lavado e remido pelo sangue de Cristo. A vida é para aqueles que realmente se posicionam, entendendo o que foi a mesa, o que foi a ceia, o que foi o sacrifício. Amém? Então, onde o sangue fala, o medo se cala. Terceira coisa, debaixo do sangue, as portas se abrem para um novo tempo. Eu encaro essa mesa da ceia como um começo. Toda vez que você participa da mesa, é como se você desse um start, virasse uma chave para um novo tempo. Então, nessa mesa se encerra um ciclo. Nessa mesa começa um novo ciclo. Então, quando você participa da mesa, você está iniciando um novo tempo na sua vida. Tempo de consciência, tempo de posicionamento, tempo de postura, um novo tempo. Por que eu estou falando isso? Êxodo, capítulo 12, verso 41. Olha o que diz a palavra. Aconteceu que ao fim dos 430 anos saíram todos os exércitos do Senhor. Quando o sangue foi aspergido nos umbrais da casa, o ciclo mudou.
eles foram libertos. Quando eles decidiram, por ordem de Deus, matar o cordeiro, que eles não mataram qualquer animal, Deus deixou claro, mate o cordeiro, pegue o sangue e coloque nos umbrais da casa. Quando isso aconteceu, o ciclo da escravidão mudou, porque toda vez a mesa é um começo. Então, quando você participar dessa ceia hoje, entenda que está mudando algo dentro de você. Isso não é apenas uma mesa, está mudando algo. É um novo tempo. Por isso que quando eu vi que a gente ia entrar nessa casa, dia 8, que era o segundo domingo do mês, gente, eu chorei que nem criança. Eu falei para os meninos, eu passei um dia lá em casa chorando, agradecendo a Deus. Eu falei, gente, a ceia vai bater certinho com a entrada nessa terra nova. É um novo ciclo, um novo tempo, uma nova história, um novo momento. Porque o sangue faz isso. E aí, quando eles passaram sangue nos umbrais, houve a Páscoa, houve a libertação, e o povo deixou de ser escravo e se tornou livres por causa do sacrifício de quem? Do Cordeiro. E esse sacrifício do Cordeiro estava apontando para onde? Para Cristo. Por isso que era um Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então, queridos, debaixo desse sangue, portas se abrem e um novo tempo começa. E aquela noite foi uma noite marcante para aquele povo. Entenda que ceia, ela marca transição espiritual. De repente, fisicamente, você não vê nada acontecendo, mas dentro de você algo mudou, porque você participou do sangue do corpo de Cristo. Então, nunca encarem a ceia do Senhor como algo automático. É mais um culto de ceia. Não, não é. É uma transição. Algo está acontecendo dentro de você, que você vai entender depois, que você vai viver depois. Olhos vão se abrir, como eu falei hoje de manhã, visão espiritual, vida mais intensa. E essa igreja, ela entrou aqui com essa consciência, com esse cumprimento de promessa. Por isso que quando eu olhei para a ceia, eu falei, gente, isso é incrível, Deus é maravilhoso, porque é um momento de transição. Amém? Esse mesmo sangue que nos identifica, esse mesmo sangue que nos protege, ele nos libera para novos começos, para novo tempo. Então hoje, ao você participar da ceia, entenda, algo vai acontecer espiritualmente dentro da sua vida. Entenda isso e creia nisso. Próxima lição, o sangue nos tira da passividade e nos coloca em posição. O que é passividade? É não reagir. Mas o sangue nos coloca numa posição. Posição de quê? De filhos de Deus. Você não é uma pessoa comum. Toda vez que você olhar no espelho, entenda, você não é uma pessoa comum. Quando você se olhar no espelho, você entenda que você está olhando o Filho de Deus, a Filha de Deus, por causa desse sangue que nos posicionou nisso. Então o sangue nos coloca como posição de filhos do Senhor. Ele nos dá um novo posicionamento. E um posicionamento de homens e mulheres de Deus. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, verso 13. Tomai toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus vem de onde? Do sangue do corpo. A armadura de Deus vem do sacrifício. Por quê? Porque é Ele que nos protege através desse sacrifício. Então, quando Paulo escreveu isso, ele estava falando disso. Tome essa posição de um homem e uma mulher de Deus protegido pelo Senhor. Essa armadura de Deus. Então, quando Cristo morreu na cruz, essa armadura estava sendo criada. Quando Paulo escreveu isso, ele estava preso. E ele estava olhando para frente da casa que ele estava preso, do local que ele estava preso. E ele viu soldados romanos com toda a armadura, e aí ele pensou nisso. E essa é a armadura, é o sangue e o corpo de Cristo em nós. Então, isso nos dá uma posição de autoridade. Queridos, na Páscoa, o povo comeu, o povo se alegrou e o povo tomou posição. Qual foi a posição que o povo tomou? De livres. Eles partiram do Egito. Não ficou uma unha no Egito.
Foi o que Moisés disse para Faraó: olha, a gente vai embora e não vai ficar uma unha do povo aqui. O que Moisés estava dizendo é o seguinte: olha, por causa do sangue que vai acontecer daqui a pouco, por causa do sacrifício do cordeiro, o povo vai se posicionar e eles vão sair do Egito e ainda vão levar as riquezas do Egito, que foi o que aconteceu. Moisés não falou isso, tá? Eu estou só traduzindo aquela palavra quando ele disse: não vai ficar uma unha. Era isso que ele estava falando. Não vai ficar nada aqui. Vamos embora, porque agora nós vamos nos posicionar por causa do sacrifício, por causa do cordeiro. Então, queridos, a ceia nos chama para levantar e seguir a jornada da vida, seguir a posição de homem e mulher de Deus, se posicionar como filho. Como filho. Quando você estiver orando a Deus, ore como filho, porque essa é a sua posição. Essa é a sua posição, de filho de Deus. Então, quando você discerne isso, quando você entende o sangue, você se posiciona para a vida. E a vida começa a ter um novo sentido, a vida começa a ter um novo significado, porque você assumiu a sua verdadeira identidade de filho e de filha. Então, levante-se espiritualmente e assuma a sua posição no reino de Deus. Queridos, não esperem a eternidade, não esperem a morte para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Se posicione agora. O reino, lembra o que Jesus disse? Quando Jesus começou o seu ministério, ele disse que o reino viria. E depois, mais para frente um pouco, ele disse: é chegado o reino. Queridos, o reino é para ser vivido agora. Essa mesa nos lembra que o reino ainda existe, que o reino ainda continua de pé. Então, esse sangue e esse corpo nos posiciona como filhos desse reino, como herdeiros com Cristo. Então, o sangue ele tem esse posicionamento. Quem está debaixo do sangue não vive prostrado. Quem está debaixo do sangue não vive triste, arrasado, deprimido. Não. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Então, não deixe que as circunstâncias da vida tirem isso de vocês. Se posicionem como filho, como filho. Porque o sangue de Cristo nos dá esse direito de se tornar filho de Deus. E por último, queridos, para a gente já participar da ceia, uma igreja que está debaixo desse sangue, ela avança no propósito. Grave isso. Uma igreja que está debaixo do sangue avança no propósito. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim: e eles quem? A igreja, venceram pelo sangue do Cordeiro. Queridos, toda vez que eu falo igreja, eu não estou falando família aliança, eu estou falando o corpo de Cristo. Eu estou falando a gente aqui. Então, uma igreja, ou seja, o povo de Deus, que está debaixo desse sangue, ele avança no propósito que Deus tem para a vida deles. Então, o sangue apenas não nos protege, mas ele nos faz avançar na direção do propósito. Eu e você não nascemos por acaso. Eu e você não fomos colocados nesse mundo de qualquer jeito. Deus não falou: olha, vai e vive. Não. Ele te colocou na vida com dons, com talentos, com propósito, através de um plano e debaixo de um sacrifício. E esse sacrifício te impulsiona a viver o propósito que ele tem para você. Então, esse sangue nos faz avançar para o propósito. Não é pela força humana que avançamos. Não é por aquilo que pensamos ou que desejamos na vida. Nós avançamos por causa da autoridade que há no sangue. O sangue de Cristo tem autoridade. O sangue de Cristo nos faz avançar. Às vezes a gente fala sem perceber, misericórdia pelo sangue de Jesus. Já viu gente falando isso? A pessoa não tem nem noção do que está falando. É para falar, mas é entender o que ela está falando. É pelo sangue de Cristo que as coisas se resolvem. É pelo sangue de Cristo que avançamos. É pelo sangue de Cristo que vencemos. Quem está debaixo do sangue caminha em vitória. Quem está debaixo do sangue caminha para o propósito. Amém? Então, queridos, entenda. O sangue marca quem pertence. O sangue ele gera segurança espiritual. O sangue inaugura um novo tempo. O sangue nos posiciona. E o sangue nos faz vencer todos os dias. Quando vocês participarem agora da mesa, que vamos participar da mesa, pensem nisso tudo que foi dito aqui. Se posicione. Entenda que esse sangue está te separando. Entenda que algo novo está acontecendo dentro de você. Entenda que você vai se posicionar através dessa mesa como filho e filha de Deus. Porque o sangue te autoriza a viver assim. O sangue te autoriza a viver dessa forma. Amém?
Que a gente possa hoje entender isso. E não participar da mesa de forma automática, não. Participar da mesa com consciência de que Deus entregou o seu Filho para que tudo isso, não só a salvação, mas para que tudo isso acontecesse na nossa vida. A salvação é esse pacote de posicionamento, de vitória, de liberdade, de identidade. Amém? Pensem nisso e vivam dessa forma.